Bater uma palma aqui pro editor. Então, boa noite, gente. Esse encontro de hoje é mais para apresentar o curso, né? Então a gente não, de fato, não avança necessariamente no curso, mas a gente tem uma noção do que a gente vê nesses dois módulos do curso, né? Que é um módulo teórico e um módulo prático. O teórico, né? A gente desenvolve ele online, então são 6 encontros. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que a gente vê em cada um desses encontros. São 6 encontros online que duram aí mais ou menos 3 semanas. E depois a gente vai para o módulo prático. O módulo prático é realizado lá na ABC Cursos de Cinema, né, na sede do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e entra para a sistemática de formação profissional da escola, né, que consiste basicamente de produzir 4 ou 5 curtas-metragens a cada quadrimestre, né? Então, ou seja, se juntam todos os estudantes de todos os cursos, né, roteiro, direção, assistência de direção, direção de atores, assistência de fotografia, cinematografia, ou seja, todos os cursos da ABC, né, nesse módulo prático, migram conjuntamente para a realização desses curtas-metragens, que são feitos lá com a estrutura da escola, com os equipamentos da escola e com a supervisão de todos os instrutores, né, de cada um desses cursos. Ou seja, é a formação de um set profissional, né, com toda a estrutura, com toda a dinâmica, com todo o fluxo, com todos os documentos que envolvem. Daí isso é realizado, filmado, esses 5 curtas-metragens, eles são filmados aos fins de semana, né, para ficar mais fácil para a agenda de todo mundo. E depois esse filme entra, né, tem um processo de pré-produção, produção e tem o processo de pós-produção depois, né, incluindo as partes de montagem, a parte de edição de som, a parte de colorimetria da imagem, e também tem a parte de mixagem do som, até a gente chegar no produto finalizado, que geralmente é exibido lá no Rio de Janeiro. As últimas vezes foram exibidos lá no cinema do Estação Net Rio, em Botafogo, né, que é uma experiência super legal. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que quem faz o módulo teórico e o módulo prático, né, de qualquer um dos cursos da ABC, você consegue acompanhar, né, como que é profissionalmente a realização de um filme desde a pré-produção até a pós-produção, incluindo, né, a exibição, né? E muitas vezes sempre esses curtas são incluídos no cineclube da- das Casas Casadas, no Rio de Janeiro, que é um cineclube que inclui importantes nomes, né, como Walter Lima Júnior, Afonso Beato, Roberto Faisal, Xuxien, enfim, né, Bebeto Arantes, ou seja, grandes nomes que vão comentar os filmes que são realizados pelos estudantes, né, sob orientação, né, dos instrutores de cada um desses cursos. Então, esse processo acontece aqui também nesse curso específico, que é gravando o som no audiovisual, que ele está dentro desse grande curso que é a formação profissional, e a gente nesse curso, no módulo teórico, a gente vai entender o que são os processos necessários, quais são as equipes, as funções que estão envolvidas na pré-produção e produção. Tá? Eu vou explicar isso, vou mostrar uma tabelinha direitinho. Então, esse curso aqui específico não está preocupado, né? A gente não bota a mão na massa na pós-produção. A gente faz tudo aquilo que envolve o departamento de som na pré-produção e produção. Tá? Eu já vou explicar quais que são essas divisões e a razão um pouco disso. Então, eu gosto de começar esse papo. Tá dando para ver bem o slide que eu estou mostrando aqui? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, assim, para a gente ter uma ideia, assim, eu gosto sempre de mostrar essa ideia da cadeia produtiva do som no audiovisual, né? Então, a gente lida com diversos profissionais ao longo dessa cadeia produtiva, cada um deles com funções razoavelmente bem determinadas daquilo que a gente pode entender de uma indústria cinematográfica ou de um processo profissional cinematográfico. Obviamente, em obras experimentais, em produtos de baixo orçamento, essa lógica da cadeia produtiva pode se alterar, mas aqui no curso a gente sempre parte desse parâmetro de um filme profissional, né? De um filme que poderia ser entendido dentro daquilo que a gente pode chamar de indústria cinematográfica. E o que a gente vê no curso? O que é gravar o som no audiovisual, né?
A primeira coisa é que não é só simplesmente gravar o som, que não é só captar o som. A função, né, essa ideia de captar o som, de estar no set de filmagem, exige inúmeros conhecimentos e que vão para além, né, do conhecimento técnico ali do microfone ou do gravador, e vão muito além também do set de filmagem em si, né, que é um trabalho que começa lá na pré-produção. Né, então, de forma geral, como qualquer produto artístico, a gente divide essa produção, essa cadeia produtiva, em pré-produção, produção e pós-produção. Tá? Aqui acho que eu tenho um outro slide, tá? Depois eu vou para lá. Né? Na pré-produção, esses aqui são os principais tópicos que a gente trabalha, né? Que é entender como que se faz uma leitura de roteiro, o que são as visitas técnicas, o que são as análises técnicas, né? Como a gente faz a escolha de equipamentos e equipes, tendo tudo isso aqui em vista, né? Isso aqui é um procedimento, uma etapa crucial, né? Para a gente conseguir chegar na etapa de produção, né? Do set de filmagem e conseguir executar as coisas com o mínimo de problema possível, né? Já vou detalhar um pouquinho mais disso, né? A etapa de produção, de fato, é o estar no set de filmagem, né? Com todos os equipamentos, com o entendimento dos fluxos de trabalho, quais são as funções das outras pessoas da equipe, com quem que a gente tem que recorrer, que documentos que a gente tem que preencher, como que a gente deve proceder, para quem que a gente manda as coisas, a quem a gente se reporta, etc, etc. Aqui na pós-produção, a gente entra no âmbito da edição de som, né? Então, assim, a edição de som compreende, né, todas essas etapas, né? Que é a edição de diálogos, a edição de efeitos, e aqui anexo a isso, né, o ADR, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é importante a gente saber o que é DR, Foley, que faz parte dos diálogos e efeitos, né? E a equipe de música, e aí a etapa final de todo esse processo de edição de som, que desemboca na mixagem. É uma coisa que eu gosto sempre de falar nesse curso, que é, a gente não vai falar de pós-produção, mas o tempo todo a gente vai falar sobre pós-produção. Por quê? É a última etapa do processo da cadeia produtiva, né? Então, todo o trabalho que é feito desde a pré-produção, ele tem que ser feito muito bem para quando chegar no mixador, né, a gente ter um trabalho que o mixador de fato possa mixar, né, fazer o seu trabalho adequadamente. E daí eu sempre digo, né, assim, que a gente entra num campo de difícil assertividade, que é que é de conseguir pensar o que é um bom som, o que não é um bom som, como que é uma forma organizada de comunicação, de mandar material. Eita, acho que minha câmera sumiu aqui, né? Estou tendo instabilidades na câmera. Tá. É, perdi o que eu estava falando um pouco aqui, mas assim, enfim, na pós-produção, né, tem esses dois grandes grupos, três grandes grupos, talvez, que é a edição de som, a equipe de composição e edição musical, e a etapa de mixagem. A gente tem que entender, né, muito claramente o que é uma edição de diálogo para a gente conseguir e entender o que é captar um bom diálogo no set de filmagem. A gente tem que entender o que é ADR, né, o que a gente chama convencionalmente de dublagem, entender os custos envolvidos nisso e as implicações estéticas para a obra, para a gente conseguir captar um bom diálogo no set de filmagem. A gente precisa entender o que é ambiente, o que é room tone, né, o que são os efeitos que são designados para a equipe de Foley. Né? Então, ou seja, a gente não trabalha com a pós-produção, mas a gente tem que entender o que é feito na pós-produção, na etapa de edição do som. E entender também os limites de atuação de um editor de som e entender qual que é a diferença de um trabalho de um mixador para um editor de som. Né? Isso é uma coisa fundamental. E entender o que seria um bom material para chegar numa mão de um mixador. Tá? Então, assim, o curso é sobre pré-produção e produção de som no audiovisual, mas a gente sempre se referencia a essa etapa de pós-produção, né? Porque todo o nosso material é jogado para cá para a gente conseguir ter um bom material final. Tá? Então, assim, essa divisão, existem as equipes, né? Aqui coloco bem resumidamente, né? Mas, assim, a equipe que a gente trata nesse curso é a equipe que a gente chama de equipe de som direto.
Essa equipe de som direto, ela é chefiada, o chefe, vamos dizer assim, de departamento dessa equipe é o técnico de som direto, né, que seria o equivalente ao que a gente chama de diretor de fotografia, né? E vamos dizer assim, níveis hierárquicos. Por mais que isso não seja, é, muitas vezes no âmbito financeiro, não seja colocado no mesmo patamar, mas dentro de um possível organograma, né, organograma de uma produção audiovisual, o técnico de som direto seria equivalente ao que é um diretor de fotografia, ao que é um diretor de arte. Então, a gente tem esse nome técnico. Eu particularmente gosto do nome técnico, né? Tem gente que não gosta, né? Porque tira a questão artística, mas eu gosto sempre de frisar que o audiovisual é uma arte mediada, né? Então, se a gente tem intencionalidade, se a gente quer chegar num resultado artístico, a gente tem que dominar a técnica, a gente tem que dominar nossos instrumentos mediadores, que são tecnológicos. Então, eu gosto muito da palavra técnico, né? Ao contrário de muitos dos meus colegas que às vezes preferem se chamar de sonidistas ou outros nomes por aí, né? Tirar essa ideia de tecnicidade. Mas eu gosto de frisar ela, porque a gente tem que entender de equipamento, a gente tem que entender de tecnologia para colocar em prática as intenções que vão estar lá no roteiro, né? Ou seja, uma das grandes funções, né, da equipe do audiovisual é conseguir transformar aquela ideia original que está consolidada dentro de um roteiro, toda aquela ideia, toda aquela loucura do roteirista, na visão do diretor. Daí a gente tem que conseguir fazer aquela ideia vingar esteticamente, artisticamente, por uma mediação tecnológica necessária. Ou seja, aquele filme, aquele material, ele tem que ser filmado, tem que passar por uma câmera, tem que passar por um microfone, passar por um gravador, tem que passar por um processo de edição e ele tem que ser exibido numa tela. Ou seja, a gente tem a materialidade do mundo, a gente tem a mediação, a gente tem que retornar com essa materialidade para o mundo. Então, entender essa mediação é entender de tecnologia, é entender de técnica. Então, assim, quanto mais você entende de técnica, quanto mais você entende de tecnologia, mais artístico você consegue ser, mais controle você consegue ter sobre os seus processos, né? E eu acho que isso é fundamental. Mas, assim, tirando um pouco dessa pequena viajada, né? Então a equipe, né, que a gente chama, que trabalha na pré-produção e produção, é a equipe de som direto, né? E a gente tem o técnico de som direto como o chefe desse departamento, e daí a gente tem o microfonista e o assistente de som, né? Ou assistentes de som e microfonistas, né? Seria como. A gente tem outros nomes, mas depois, durante o curso, eu explico um pouco. Às vezes, microfonista, dependendo. A gente chama de primeiro assistente, dependendo do lugar que você está. Alguns países chamam isso de diferente. Mas, enfim, né? O grande lance é que tem o técnico de som direto, o primeiro assistente principal, que são os microfonistas, e daí os segundos assistentes, que são aquilo que a gente chama de assistente de som. Essa é a estrutura básica dessa equipe, que pode variar. Se for um filme de extremo baixo orçamento, pode ser um técnico de som direto que faz ao mesmo tempo o trabalho de microfonista, ou seja, uma equipe de uma pessoa só, ou se for num filme longa-metragem, né, vai ser um técnico de som direto, às vezes com um, dois ou três microfonistas, ou com um, dois assistentes de som. Durante a produção, né, geralmente a gente junta o motorista, né, essa equipe, e daí a gente tem esse quadro completo da equipe de som direto, tá? Só para vocês terem uma ideia. E na pós-produção, dependendo do orçamento, né, a gente vai ter várias equipes diferentes, ou às vezes todo esse trabalho é jogado para um estúdio, esse estúdio administra todas essas etapas. Então, ou seja, essa configuração muda muito de filme para filme, dependendo do orçamento, mas de forma geral a gente tem essa equipe de edição de diálogos, / tratamento de som direto, né, que é a equipe que lida com material captado aqui na produção. A gente tem essa equipe de edição de efeitos, né, que vai ter gente editando o ambiente, editando efeitos que são vistos na tela, efeitos que têm que ser criados porque eles não existem a priori no mundo. Tem a equipe de Foley que lida com, com sons que são de difícil sincronização, né, ou seja, que são de sincronização variável ao longo do tempo, ou seja, passos, movimento de talheres, né, tudo que está muito ligado ao corpo, né, que é difícil de encontrar em banco de sons ou difícil de captar no set de filmagem. Então essa é a equipe de efeitos, né, de edição de efeitos. A gente tem a equipe de música, né, geralmente formada por compositor ou compositores, sua equipe, e tem o editor,
também dessa música que vai colocar a música nos lugares que tem que ser colocado, etc. Muitas vezes, esse processo, todas essas equipes que eu dividi aqui, no filme de menor orçamento, a gente faz com 2, 3 ou 4 pessoas. Se o filme é grande, vira 15, 20, 30, né? Então, assim, isso aqui é muito maleável, tá? Mas é a estrutura é, geral desse processo. Né? Então, o que que a gente vê no curso de forma mais direta, né? Então, eu busco mostrar para vocês como que a gente consegue fazer uma leitura do roteiro. Né? Eu costumo dizer que o roteiro é o documento mais importante de uma obra audiovisual. Né? Talvez seja um dos únicos documentos que estão antes da própria pré-produção em si e que caminham, né, que continua nessa cadeia produtiva até a pós-produção. Né? O filme está sendo montado e ainda existe o roteiro lá guiando essa estrutura. E ele é a base de tudo. A partir dele que a gente vai entender o que se quer ser feito artisticamente e as necessidades técnicas e de equipes que a gente precisa para botar aquela ideia em prática. Né? Então, eu explico como que um técnico de som direto tem que ler um roteiro vislumbrando a ideia de formar uma equipe e de que equipamentos específicos ele vai ter, que tipo de demandas o diretor já adianta para ele, às vezes na pré-produção, e que ele pode já deixar organizado durante a pré-produção. Né? Então, existe uma maneira muito técnica de ler o roteiro que a gente vê aqui ao longo do curso. Eu falo bastante também sobre visita técnica. As visitas técnicas são visitas aos locais onde o filme será realizado. Né? Ou seja, e aqui é um negócio importante, né? Locação diferente de cenário. Né? A gente faz visita técnica nas locações. Né? A gente vai para lugares que vão servir de espaço físico para o cenário que está naquele roteiro. E muitas vezes isso não é compatível. Né? Então, às vezes, a gente vai fazer um filme de tempo, né, de histórico, que se passa no século XVIII, num castelo, e às vezes a gente não tem um castelo para filmar. Ou talvez esse castelo nem seria bom ser filmado lá pela complexidade acústica que tem, ou visual, ou de iluminação. E às vezes se aluga uma casa antiga numa avenida lá da capital do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Né? Então a gente vai fazer a visita técnica nessas locações designadas, né, escolhidas geralmente pela equipe de produção e direção de fotografia e diretor, para o filme ser realizado. Né? Então as visitas técnicas são visitas que acontecem na pré-produção para se verificar a viabilidade de execução artística daquele roteiro, tendo no horizonte questões de equipamento, de orçamento e de técnica. Né? Só para dar um exemplo. Né? Então, a, a gente pode ir para um lugar que a gente quer fazer um filme extremamente silencioso, com um diálogo extremamente íntimo entre uma mãe e uma filha, só que a locação escolhida e que por algum motivo a produção escolheu fica perto de uma avenida que passa 30 ônibus por segundo, né, por minuto, e ela é muito barulhenta, ou seja, a captação de som, de diálogo ali, ela vai ser muito prejudicada por esse barulho de ônibus, que não faz parte da ideia do roteiro. Né? Ou, por exemplo, se o filme se passa numa fazenda e a gente está filmando numa casa de época que está no centro de uma cidade. Ou seja, existe uma incompatibilidade entre locação e cenário, existe uma incompatibilidade do som que existe naquele entorno daquela locação e aquilo que está presente no roteiro como ideia. Então, a visita técnica ela busca fazer essa adequação, fazer comentários, trazer soluções e apontamentos que tentem ao máximo trazer uma equiparação entre cenário e locação, ou se não isso, do ponto de vista do som, captar um som mais limpo possível para que ele possa ser manipulado lá na mixagem em termos acústicos de espacialidade, para que ele soe natural ou soe artisticamente assim como o técnico, como o diretor quer. Ou seja, dei muitas voltas para dizer assim, a gente vai nesse lugar, um fotógrafo vai numa casa e vai dizer, aqui tem pouca iluminação, não dá para fazer essa cena que o diretor quer muito iluminada. Ou se a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar de tal equipamento. E a gente do som, a gente pode fazer comentários semelhantes. Olha, a gente pode filmar aqui, mas a gente tem que fazer um tratamento acústico nessa janela, talvez a gente tenha que blindar, talvez a gente tenha que trazer manta acústica. Ou a gente propõe soluções, ou a gente tenta, por exemplo, num último caso, vetar a locação.
E a gente prevê coisas, né? Então, exemplos práticos, né? Às vezes a gente vai numa locação para ver se aquilo é viável, a gente vai lá 9 horas da manhã, extremamente silencioso o lugar, etc, etc. Só que a gente não olha o entorno direito. E daí chega na época da filmagem, a filmagem é feita, por exemplo, ao meio-dia, em vez das 9. Daí quando a filmagem está sendo feita ao meio-dia, a gente descobre que é o horário de saída da escola, que tem ali do lado uma escola infantil ou uma creche. E tem uma gritaria tremenda. Aquele espaço que a gente achou que era silencioso, na verdade, é extremamente barulhento. Né? Então, seja, uma boa visita técnica consegue prever isso. Ou seja, a gente consegue comunicar para a produção que talvez tenha que se negociar com a escola para que naquele dia não tenha aula, né? Isso é um caso absurdo, assim, mas ou alguma outra solução. Se for uma oficina mecânica que está ali, às vezes pagar a oficina mecânica para ficar fechado durante uma hora. Né? Ou se tem uma casa com muito cachorro ao lado, se paga para essa pessoa deixar o cachorro ou os cachorros no hotel de cachorro durante as filmagens. Ou seja, a visita técnica ela é fundamental para que quando a gente chega na produção, né, não existam problemas. Vocês já devem ter ouvido falar assim, nossa, dá tudo de errado na produção. As coisas dão errado e dão mais errado ainda quando não é feita uma boa visita técnica. Né? Então, eu explico para vocês o que a gente tem que escutar, o que a gente tem que perceber, como que a gente se comunica, que documentos, que e-mail para quem que a gente manda, com quem que a gente conversa, para deixar registrado, né, todas as questões técnicas daquela visita. Tá? Então, isso aqui são duas coisas importantes da pré-produção: leitura de roteiro e visita técnica. Análise técnica geralmente é feito por pela equipe de direção, geralmente pelo assistente de direção ou segundo assistente de direção, mas que são basicamente análises de cada cena, de cada cena que está no roteiro, né, dizendo o que falta ainda, o que precisa para a pré-produção daquela cena ser finalizada. Se precisa de equipamento ainda, se aquela cena precisa de um caminhão e a produção não contratou ainda, se precisa de uma manta acústica que ainda não foi contratada, mas vai precisar para aquela cena. Ou seja, análise técnica é aquele documento que serve para um check, assim, beleza, podemos ir para a produção, que esse problema está sanado ou não. Tá? E a gente faz parte desse processo, tá? A equipe de som como as demais equipes. E é um processo bem fluido. Às vezes acontece algumas reuniões periódicas, às vezes são só atualizações de documentos que o assistente de direção deixa online e tudo mais. Então, uma outra coisa importante que eu vou explicar para vocês, o formato disso, etc, etc. Então, tendo uma boa leitura de roteiro, tendo a visita técnica adequada, tendo boas análises técnicas, a gente começa a conseguir entender que equipamentos a gente vai precisar. Quantos microfones, quantos sistemas de lapela, quantos sistemas de monitoração, se a gente vai precisar de playback, se a gente vai precisar de um equipamento reduzido, um equipamento grande, quanto de backup que a gente vai precisar, se a gente vai aproveitar o set para gravar alguns efeitos específicos, algum ambiente, que microfones que a gente vai precisar de microfone de interna, de externa, porque eles são diferentes. Então, quando a gente tem análise técnica, visita técnica, leitura do roteiro bem feita, a gente consegue determinar isso e consegue determinar o tamanho da nossa equipe. A gente começa a perceber que a gente vai precisar, em vez de um microfonista, a gente vai precisar de dois. E a gente vai precisar de, não um assistente, mas a gente vai precisar de 2 ou 3, né? E daí, durante o curso, eu explico também quais são as funções, qual que é a diferença de um primeiro assistente para um segundo assistente, ou seja, qual que é a diferença de um microfonista para um assistente de som, a diferença no sentido prático no set de filmagem, o que cada um deles faz, né? Qual que é a função do técnico de som direto. Né? Então, assim, isso a gente vê no curso. Mas isso aqui é o resumo do que a gente vê na pré-produção, ou seja, entender a obra artisticamente, ver a viabilidade técnica de execução daquilo e entender como que é feita a comunicação com produção e produção executiva para a gente fazer nossas demandas, etc, etc. Eu falo um pouquinho também sobre negociação, como que é esse trâmite, quem liga para você, como que você fecha o orçamento, onde que está a tabela que aponta nosso piso salarial. Então, a gente vê toda essa etapa de pré-produção que envolve um monte de coisa, mas só que ainda não envolve captação direto. Mas é a mesma equipe que capta o som, é a equipe que está na pré-produção. Né? Eu falo também a diferença, por que a gente fala captação direta e não fala captar som quando a gente está falando de audiovisual, uma curiosidade aí que eu deixo para o curso. Né? E, de forma bem resumida, né, o que a gente capta no set de filmagem? Né? Em primeiro lugar, a gente capta nossa atenção muito voltada para os diálogos, né? Isso tem uma razão,
É, primeiro, que o roteiro, né, do audiovisual, ele privilegia muito o desenvolvimento da ideia narrativa a partir de diálogos, né? A gente tem essa tradição que vem muito antiga, desde dos teatros gregos e tudo mais, com todo esse desenvolvimento narrativo muito ligada à semântica das palavras e à pronúncia, ou seja, essas narrativas guiadas, né, pela língua, pela linguagem. E por que é importante captar um bom diálogo no set de filmagem? E por que a nossa atenção está muito nisso como equipe de som direta? Por uma coisa básica, né? A gente desenvolve mais essa ideia, mas cada pessoa tem uma voz própria, e o momento de atuação ele é meio que irrepetível, né? Então, assim, se a gente perde a captação de um bom diálogo no set de filmagem, é como se aquele momento, né, se aquele material sonoro fosse irrecuperável depois. É diferente de um som de porta. Né? Um som de porta a gente vai num banco de sons e coloca o som de porta. Né? Para as vozes a gente dá nome, a gente fala, essa aqui é a voz da Maria, essa aqui é a voz do João, essa aqui é a voz do Augusto. Né? A gente não fala assim, essa aqui é o som da porta da Maria, essa aqui é a porta do João. Assim, eles são importantes, mas só que assim, no set de filmagem, né, o momento único, né, esse momento intenso do diálogo, ele é meio, ele é muito irreparável, né, por mais que a gente tenta depois cobrir isso com aquilo que a gente chama de ADR, que é Automated Dialogue Replacement, que a gente conhece também como dublagem, não fica a mesma coisa, né, então a gente tenta valorizar muito esse ato, né, respeitar o ator nessa atuação, né, no set de filmagem. Então a gente tem uma atenção muito grande para os diálogos. Mas a gente capta outros elementos também, a gente capta aquilo que a gente chama de runtone. Eu vou explicar para vocês o que é runtone, que são coisas que ajudam aqui na edição de diálogos, né? Muitas vezes a gente chama isso de fill, né, de preenchimento. Muitas vezes a gente capta ambiente, também se o ambiente é importante para a construção narrativa daquele lugar, né? Isso acontece muitas vezes quando a ideia de locação coincide com o cenário. Ou seja, a gente vai fazer um filme sobre a Amazônia na Amazônia. A gente aproveita que a equipe de som direto está lá e a gente capta o ambiente da floresta amazônica. Né? Então, daí a gente grava isso como ambiente, né? Que pode ser utilizado pelo editor de ambiente lá na pós-produção. Dentro desses elementos que a gente capta, tem aquilo que também a gente chama de PFX, que é sigla para Production Effects. Ou seja, são efeitos captados durante a produção, né? São efeitos que muitas vezes estão aqui misturados com os diálogos, né? Que acontecem ali nas intermitências do diálogo. E eles são muito importantes para trazer um tom de naturalidade para a narrativa, né? Vou explicar como que é isso, né? A relação dele com o diálogo, né? Essa questão tanto da sobreposição do PFX com o diálogo ou tanto no PFX limpo, né? Porque assim, a gente tenta captar o diálogo mais limpo possível para ele ter a maior maleabilidade possível de ser montado e de ser mixado, né? Então, ou seja, se a gente tem um diálogo junto com passos, né, a gente vai aplicar depois uma reverberação, um efeito que vai se aplicar aos passos e a voz. Só que muitas vezes a gente quer aplicar só um efeito, só a voz. E se isso está captado junto lá no set de filmagem, esse processo, né, vai ser inviabilizado, a não ser que a gente tente limpar, né, fazer esse processo de tratamento de som direto que a gente vê só um pouquinho, só para a gente ter noção do que é um diálogo limpável ou não, né, que é um processo bem da pós-produção. Mas, ou seja, a gente entender essa dinâmica para a gente entender, captei um bom diálogo, não captei um bom diálogo, isso aqui não está ideal, mas é passável, né? Então, entender um pouco essa dinâmica. Então, esses aqui são basicamente os materiais que a gente capta de som, né, agora propriamente dito, num set de filmagem. Né? Os diálogos, runtone, ambiente e PFX ou, né, alguns efeitos especiais. Né? Se a gente vai fazer, por exemplo, um filme numa roça mineira e lá tem um carro de boi. Pô, um som num banco de sons de carro de boi é super raro. Então tem um carro de boi lá nesse lugar que a gente foi, a gente aproveita, pede um tempo para a equipe, pede um tempo para a equipe de produção, para a gente, fora do momento de filmagem, captar esse carro de boi, esse som específico que pode ajudar muito lá o editor de efeitos na etapa da edição. Ou seja, entender essas necessidades, né, durante a produção set de filmagem é uma coisa completamente dependente dessa etapa de pré-produção, da gente ter esse tempo de entender o filme
pela perspectiva do diretor, da gente ler bem o roteiro, de entender o projeto estético que o diretor quer trazer. E a gente tendo todas essas ferramentas, os equipamentos, a equipe adequada para isso, a gente consegue captar bons diálogos, bons ambientes, bons efeitos, bom room tone, etc, etc. Tá? Então, isso faz parte da captação do som direto. Mas para captar um som direto, a gente precisa entender também um pouco da dinâmica do set de filmagem. A gente precisa entender qual é a função de um assistente de direção, qual é a função de um platô, qual é a função de um diretor no set de filmagem, qual é a função de um figurinista, de um assistente de figurino. Né? A gente precisa entender isso porque a dinâmica no set de filmagem ela é fundamental. Né? A gente precisa ter, por exemplo, um bom diálogo com o assistente de direção, porque a gente precisa, às vezes, captar aquilo que a gente chama de wild, né? Wild track, ou muitas vezes chamado de dublagem quente. Eu vou falar isso um pouco ao longo do curso, que é um material também essencial que está aqui, né? Que poderia estar aqui nessa tabela, né? Wild track, também conhecido como dublagem quente ou só som, coisas do tipo. Eu vou explicar para vocês o que é, mas é um material fundamental. A gente tem que saber para quem que a gente pede um tempo, ou ver a viabilidade disso ser captado, né? A gente tem que entender como que é o fluxo. Quando o ambiente está barulhento, para quem que a gente reclama, né? Se precisa, se tem alguma demanda do set de filmagem, de coisas de dinâmicas que estão atrapalhando, com quem que a gente pode pedir ajuda? Né? Se a gente está com uma dificuldade, por exemplo, de colocar um lapela, como que a gente consegue abordar, né, o pessoal do departamento de arte para a gente conseguir colocar o lapela da melhor forma? Como que a gente estabelece uma dinâmica interessante de tempo, de respeito com a equipe de figurino ou de maquiagem que a gente tem que lidar o tempo todo, principalmente o assistente de som, né, para colocar os lapelas, etc, etc. Posicionamento de equipamento, de iluminação. Como que a gente pode pedir para um diretor ou para um diretor de fotografia, às vezes mudar a iluminação porque tem uma demanda importante do som e que se ele iluminar daquela forma a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Ou com a equipe de elétrica, né, ou da maquinária, né, sobre o posicionamento de algumas máquinas que fazem fumaça ou de geradores, barulhos que atrapalham no set de filmagem. Ou seja, a gente tem que entender a função de basicamente todas as pessoas que estão no set de filmagem para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então isso faz parte também do entendimento, né, do que é captar um bom som, né? Tá muito além. Vocês viram que eu falei aqui de um monte de coisa e o captar som foi só um item deles, tá? Mas isso acontece com todos os departamentos do cinema, né? A gente, é uma arte extremamente coletiva, só acontece coletivamente. Então comunicação, entendimento das funções é essencial, tá? Para a dinâmica acontecer. E a gente fala bastante disso aqui ao longo do curso. Né? Para além dessas coisas, tem coisas de playback, eu vou explicar para vocês o que é playback, as necessidades às vezes que precisam disso, o sistema de sincronização, timecode, claquete, o que são as mandadas, né? Então tem várias coisas que acontecem na produção que não estão aqui elencadas, mas que a gente aborda. Né? E também na produção a gente entrega o finalizado, né? Cada diária a gente entrega o material bruto e a gente faz aquilo que a gente chama de boletim de som, que é um documento fundamental, principalmente aqui para a etapa de edição de diálogos, mas também muito importante para a edição de efeitos e ambiente. Então é um documento que eu vou explicar, ele é fundamental, que a gente explica tem o nome dos arquivos, o que foi gravado, quantos canais tem ali, se aquele material é ok ou não é, ao que ele se refere. Porque se a gente não faz um boletim de som, tudo isso que a gente grava, ele fica perdido aqui na pós-produção e subutilizado. Tá? Então faz parte, é esperado que o técnico de som direto, no final de cada diária, entregue o material bruto com tudo aquilo que ele captou, junto com o boletim de som. Tá? Então são coisas fundamentais para quem quer trabalhar com som direto. No cinema. Então, de forma geral, é isso. Né? Então, assim, a gente entregou o material bruto e o boletim de som, tudo, acabou o nosso trabalho, beleza. Agora é o trabalho da pós-produção. Tá? Então, basicamente, a gente vê isso aqui, repetindo, né? Pré-produção e produção, né? A equipe de som direto. Tá? Essa aqui é uma imagem que eu volto ao longo do curso, né? Mas é para explicar um pouco de que, basicamente, todas as equipes, né, do set de filmagem, elas estão preocupadas com o que está aqui dentro de quadro, que está sendo captado pela câmera, né? O som, ele se preocupa com o que está aqui dentro, mas ele tem que ter essa dimensão desse todo em volta, né? Então, tudo que envolve extra quadro é uma responsabilidade muito grande do som, né? Então, a gente
Talvez a gente é a única equipe que está preocupada com dentro de quadro e fora de quadro. O resto está muito focado aqui. Então a gente tem que entender muito bem a nossa função, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro da perspectiva do que é o espaço-tempo daquela narrativa. Né? Isso aqui filmado, ele pode ser qualquer coisa. Eu posso estar numa cidade grande, eu posso estar no século XIX, eu posso estar numa fazenda, mas só com o som que eu vou saber o que tem aqui em volta. Tá? Então isso aqui é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então, basicamente, indo de forma mais prática do conteúdo, né, eu explico o que é um gravador, né, um gravador digital, né, que a gente usa atualmente, né, são os gravadores de campo portáteis, como que a gente configura ele dentro de um padrão da indústria cultural, indústria cultural não, indústria cinematográfica, né, explico a noção do que é a diferença entre áudio e som, né, que é uma coisa muito importante, os processos de de amostragem e tudo mais, como configura o gravador de forma geral. Né, explico como que se prepara e bota os microfones para funcionar, que microfones são adequados, que gravadores são adequados. Né, explico como que são a microfonação aérea, que é a microfonação de boom, como que se faz a microfonação de lapela, que são os microfones em miniaturas que ficam escondidos nos atores. Explico como que a gente joga a monitoração disso, né, para o diretor, para o continuista, que eles têm que escutar aquilo que está sendo captado no set de filmagem, né? Explico como que a gente configura essas monitorações dentro do gravador. Explico como que são os sistemas de sincronização, que eles são fundamentais, né, porque a gente grava com dois aparatos distintos, né, a câmera e o gravador. Isso tem que estar sincronizado, né? A gente trabalha basicamente com 3 protocolos de sincronização, que um é a claquete, outro é timecode e outros são as mandadas para as câmeras. São 3 sistemas de redundância que servem para o processo, eventualmente, de sincronização. E isso é muito importante, porque se a gente não tem esses processos bem-sucedidos na etapa de produção, isso dá um problemão de tempo lá na etapa de montagem, né? Então, e tudo que envolve sincronização é responsabilidade do som. Isso é uma questão histórica que vem lá desde o surgimento, da estabilização do formato sonoro visual do filme na virada dos anos 20 e dos anos 30. Né? A claquete surge para sincronizar som e imagem. Né? E isso acabou historicamente ficando na responsabilidade da equipe de som direto. Né? Daí eu explico o que são essas coisas. Por mais que o pessoal sempre tira foto com a claquete, né? E sempre está na mão da equipe de fotografia, quem leva a claquete para o set de filmagem é a equipe de som direto, é o técnico de som direto. Enfim, explico todos esses processos que acontecem, né? Sistema sem fio, todos esses equipamentos técnicos, indico quais são os equipamentos legais que a gente tem hoje, os mais caros, os mais baratos, né? Enfim. Né? E depois, no curso, eu volto, depois que a gente teve esse entendimento mais amplo, eu volto para a gente discutir mais a fundo o que é as etapas de pré-produção, né? O que são as negociações, criação de orçamento, né? Como que isso acontece. Eu explico, né, com todo esse know-how já desenvolvido do curso, lá para o último encontro, essas dinâmicas de set de filmagem, né? Explicar a função por cima de cada um, como que a gente pede algumas demandas para uma pessoa ou outra, e isso é fundamental para a gente conseguir captar um bom som, essas negociações do set de filmagem. E eu deixo um espaço no final para algumas técnicas e sistemas que aqui eu chamo de avançados, mas assim, não são avançados, é que são procedimentos que alguns filmes mais complexos demandam, né? Ou seja, distribuição de energia, distribuição de radiofrequência, a necessidade de pré-amplificadores, de um sistema que evite intermodulação de sistemas sem fios, ou seja, eu tento cobrir um pouco de procedimentos e técnicas que estão ligadas mais, assim, precisamente com demandas grandes de filmes maiores, tá? Então, ou seja, a gente cobre o básico, né? A gente cobre desde, assim, o que é um kit básico de som direto até, né, a gente chega nessa parte que a gente fala, isso aqui é por exemplo, um set, isso aqui é um set de equipamento que dá para ir para um filme profissional, o que é e como que é isso, qual que é essa estrutura disso, né? Então, essa é a estrutura, basicamente, do módulo teórico. Né? Então, a gente vai entender processo de pré-produção e produção a partir dos encontros online, né? Explicando os conceitos, as demandas, os fluxos, os orçamentos, negociações, questões técnicas de microfonação, de gravador, de como que configura, como não configura, quais são os padrões da indústria cinematográfica, como que tem que estar,
né? E a gente faz exercícios, né? Ao longo disso, eu passo exercícios a cada encontro, né? Tanto o exercício de escuta como o exercício às vezes prático, né? Leituras. Então, se a gente tenta aí nessas 3 semanas fazer um bom aporte para a gente chegar preparado para a parte prática, tá? Eu não tenho participado nos últimos semestres, nos últimos quadrimestres, da parte prática, né? Lá vai ter um outro profissional lá, vai ter uma outra equipe, né? Que a gente está completamente sintonizado e vão ser outros instrutores, né, da equipe de som que vão acompanhar vocês na parte prática, caso vocês queiram fazer os dois módulos, né? Dá para fazer apenas o módulo teórico ou dá para fazer o teórico prático, tá? Não dá para fazer o prático sem o teórico, tá? A escola não permite essa inscrição, então necessariamente tem que passar pelo teórico. Então, para quem for fazer o teórico e o prático, lá na parte prática, né, vai ter a possibilidade de participar, né, como técnico de som direto, microfonista, assistente de som, de 5 curtas-metragens, que é algo bem bacana para começar a criar um portfólio, né, e entender um pouco dessas dinâmicas de set de filmagem com um pessoal muito grande do cinema brasileiro, né, com vários nomes importantes lá. Mas não está programado, por exemplo, para essa turma eu estar presente lá no set. Outra pessoa, vai estar provavelmente a Raíssa, o Lohan vão estar lá, né? Então, que são técnicos de som direto também. Tá bom? E na parte prática é isso, né? Vocês vão ser colocados dentro do cronograma para participar desde a pré-produção, né? Para participar dessa questão da análise técnica, etc. Vocês vão ser chamados para o que a gente chama de pré-light, que é uma denominação bem da equipe de fotografia, que é preparar o cenário em termos de iluminação, né? Testar a iluminação um dia antes da filmagem, né? Então a gente vai lá, conhece isso, tem uma aula prática, ou seja, uma aula voltada para os equipamentos específicos da escola, ou seja, a base, a ideia de gravador, de microfone, ela é a mesma para qualquer gravador, mas daí tem um módulo, uma aula lá prática antes das filmagens em si, que a gente aprende a mexer especificamente nos equipamentos que estão disponíveis na escola, tá? Então isso aí é uma coisa legal também. E daí vem o processo de filmagem, né? E daí é mão na massa, com todos os documentos que existem, né? Roteiro lá, ordem do dia, segurar microfone, colocar microfone, lidar com o ator, lidar com o estresse do tempo que tem que ser filmado. Ou seja, é um set de filmagem para valer, tá? Então, que é super legal. E esse é o módulo prático. E, gente, é basicamente isso, né? Os outros slides é basicamente coisas que eu já falei. E não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre o curso, né? Se ficou claro, se ficaram dúvidas, podem perguntar. É o momento, né? Bom, eu queria perguntar, Diga lá, Marcelo. são quantas aulas teóricas e quais são as datas? Você sabe dizer? Lohan, você pode me ajudar? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho. São 6 aulas, tá? São 6 encontros teóricos. Todos virtuais? O módulo teórico são todos encontros virtuais. E daí o módulo prático tem uma carga horária grande, mas só que é de acordo com as demandas de set de filmagem, de processos que tem lá. Não são tipo, como aulas, assim, né? Você vai ter que ir lá em Laranjeiras, nas Casas Casadas, na estrutura, lá no set, no estúdio, né, da ABC. Deixa eu ver se eu acho a data aqui, que o Lohan acho que não tá. Tem as datas aqui, ó. Deixa eu ver. Começa 18 de setembro. Tá? Daí vão ser as terças e quintas. 7 horas? Isso, às 7 horas. Daí, a parte prática começa dia 18 de outubro, né, que tem a visita técnica no dia 18 de outubro, e depois tem as filmagens que acontecem dia 1º de novembro, dia 8, dia 15, dia 22 e 29 de novembro. Então, os encontros teóricos vão ser de terças e quintas de 7 às 9, é isso? Exato. Uhum.
Exatamente. Tá. Para mim É só isso? Tem Não, outra? era só isso mesmo. E eu acabei não perguntando, né? Se você é do audiovisual, tá entrando, como que é? Olha, eu sou editor de imagem, né? Mas Ah, legal. eu tenho uma boa experiência assim, de edição, mas eu estou afastado há muito tempo. Eu parei em Uhum. 2007, e aí hoje eu trabalho com TI, mas eu estou num processo de fazer um curta, um documentário. E esse Uhum. ano eu fiz alguns cursos aí na ABC, eu fiz roteiro com o Bebeto, filmando com o celular, fiz o módulo Ah, teórico com o de Renato. iluminação com o Beato, e fiz o filmando com o celular com o Renato, que eu gostei muito. E, inclusive, eu até comprei um microfonezinho, até estava ali no outro cômodo, para filmar, para fazer a lapelinha, né? Que vai ser basicamente entrevista. Uhum. E agora deu uma parada, né? Porque como eu não vivo disso, né? Aí tem outras demandas, né? Tem É, um não filho tem jeito, sim. adolescente, enfim, aí me puxa pra caramba. Mas aí eu tô até isso é uma das coisas que eu tenho interesse, porque assim, editar som eu tenho uma experiência bastante boa, assim. Agora, captação, realmente eu preciso preciso saber, né? Preciso conhecer Uhum. mais o processo, que eu conheço muito pouco. Não, perfeito. Não, legal. Bacana. Não sei se tem alguma dúvida. Você quer perguntar alguma coisa, Adriano? Alguma coisa que eventualmente eu não Não, comentei? não, minha dúvida já foi sanada. Eu queria saber se podia fazer só um módulo teórico separado do prático, né? E Uhum. só para explicar porque o meu interesse é que eu tenho tido contato com algumas pessoas que já têm alguma prática, mas eu sinto uma defasagem teórica Uhum. de conhecimento. Então, é mais para indicar para eles para aprimorar, né? Conhecimento, correr atrás de. Ah, não, Sim. perfeito. Então era Perfeito. isso. Como são pessoas de São Paulo, eu acho meio inviável eles conseguirem fazer participar do prático no Rio, né? Uhum. Mas o que você explicou, o conteúdo do curso, eu acho que é justamente isso que eu precisava, sabe? Uhum. Indicar um curso desse para esse tipo de profissional que eu tenho tido contato. E sinto isso, as pessoas entram às vezes no mercado, mas com a defasagem teórica muito grande, né? Sem, Uhum. a gente nem fala da técnica Acontece. porque não tem nem a teórica, né? Então, assim, ele nem entende por que tem uma defasagem Uhum. técnica, né? Porque não conhece, tem uma lacuna de conhecimento Com absurda. certeza. Com Então, é mais certeza. para isso, assim, eu estou me informando de alguns cursos para isso, para ajudar e divulgar, né? Para pessoas que Uhum. estão. Eu estou tendo contato que eu acho que vale a pena investir para Ah, aquela conversa legal. que a gente já Não, teve, pô. né? Melhorar o meio como um Sim. todo, né? Não, total. Nossa, agradeço muito a sua presença. Marcelo, não sei se você conhece, né? Adriano aí, mixador de São Paulo, né? Ele não precisa de forma nenhuma fazer o curso, mas ele está nessa missão educativa aí. E de fato, Adriano, muitas pessoas que já passaram aqui pelo curso são pessoas que estavam no set de filmagem já, né? Às vezes até como microfonista já, e vieram fazer o curso só o módulo teórico. Porque assim, algumas coisas ficavam em dúvida ainda no set, eu não entendia como que eram os processos em si, né? Então, acho que cabe bem nesse sentido aí que você explicou, né? E dá sim, dá para fazer só. Eu O que queria não dá para comentar isso, fazer eu é queria só. Desculpa. só, não, isso que você comentou faz muito sentido, porque até muitas vezes o set que as pessoas estão trabalhando é, não tem toda essa complexidade que você abordou, Uhum. sabe? Então, muitos desses tópicos são deixados de lado e as pessoas até desconhecem que existem, né? Sim, Então, totalmente. Assim, a gente viu isso muito recentemente nos projetos, né, de baixo orçamento que aconteceram, sete de filmagens completamente malucos, assim, com pessoas fazendo coisas que não sabiam que estavam fazendo, assim, né? Porque não tem essa aprendizagem, nem sabe que existe, né, aquele procedimento, nem sabe que tem que fazer uma visita técnica, que tem que ter leitura de roteiro, né? Então, isso impacta no posicionamento do profissional dentro do set, né? Então é isso, como você falou, né?
tem certos conhecimentos que você tem que ter Uhum. para saber o que pedir e como pedir e a quem pedir, né? Aham, E isso é muitas vezes eu fundamental. sinto falta disso também. Às vezes até o set é uma equipe que tá todo mundo contribuindo, ajudando um ao outro, mas a falta dos processos termina Uhum. atrapalhando, né? Sim, sim, não, totalmente, totalmente. Muito bacana. Bom, gente, era isso. Agradeço a presença, agradeço também quem vai assistir aí depois no YouTube ou na plataforma aí que a ABC disponibilizar esse vídeo de encontro. E espero vocês aí semana que vem, ao começo do curso, quinta-feira que vem, dia 18, às 7 horas. Tá bom? Daí qualquer dúvida pode falar diretamente com a escola, ou se tiver qualquer dúvida também pode mandar mensagem para mim, né? Eu tô lá no Instagram, Renan Chaves, _som, pode me procurar lá e mandar mensagem por lá, posso responder, tá bom? Tá joia. Então, tchau, gente, boa noite, Tá bom, obrigado. obrigado, boa Aí, noite. valeu. Obrigado aí, Renan. Valeu, Adriano. Valeu.